Boa noite a todos os nossos amigos que nos assistem através do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Unidos pela Palavra. Este é um programa em que nós nos reunimos para estudar um pouco mais a Palavra de Deus. E para darmos início ao estudo desta noite, eu quero convidá-los para todos juntos nós cantarmos o hino número 128, Se Tu Buscares a Jesus. Vamos então orar. Querido Deus, neste momento nós vamos iniciar mais um estudo da Tua Palavra e queremos pedir o Teu Espírito Santo para nos iluminar, para nos guiar, para que possamos compreender mais a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Nos dê sabedoria, entendimento e que possamos desta forma nos aproximar mais e mais de Ti para caminharmos sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém. Será que já ouvimos falar sobre a insensibilidade congênita, ou também chamada de analgesia congênita à dor? Isso é um problema que atinge cerca de 300 pessoas ao redor do mundo. E as pessoas que sofrem deste problema, elas não sentem dor. Simplesmente não sentem dor quando se machucam. Inclusive há um caso de uma criança no Brasil que se chamava Luz. Ele morde a sua língua. Quando completa 7 meses de idade e sai os primeiros dentes, ele começa a morder a língua. E os pais perceberam aquilo e conseguiram salvar a criança, porque antes que ela se engasgasse com o próprio sangue. Então, simplesmente, ela não sentia dor. Alguns médicos fizeram alguma experiência com ela e pediram que ela colocasse a mão no gelo. Um recipiente com água e gelo e percebesse em quanto tempo ela poderia aguentar. Juntamente com o pai aguentou cerca de 1 minuto e 20 naquela água gelada, e a criança passou dos 3 minutos e a mão já estava roxa. Então os pais tiraram as mãos da criança dali. Então foi quando realmente diagnosticaram que a criança tinha um problema. Houve o caso de um menino, um adolescente americano, o Owen,
que na sua adolescência, enquanto jogava basquetebol, ele quebrou a perna, não sentiu a dor e continuou a jogar, até que seus ossos foram todos dilacerados, e foi quando ele parou de jogar. E quando ele era criança também, os colegas sabiam que ele tinha esse problema e o desafiavam a fazer muitas coisas, até que ele se jogou de uma ponte, quebrou o braço e sempre teve uma vida assim. A dor é um sinal de alerta e, sem dúvida nenhuma, é algo extremamente necessário para a nossa vida, para nos advertir sobre algum problema, sobre algo que está errado na nossa vida, na nossa saúde, no nosso corpo, né? E eu quero falar sobre uma outra analgesia, uma outra insensibilidade, e trata-se justamente da analgesia espiritual. Nós temos vários alertas sobre a analgesia espiritual. Ao redor de toda a Bíblia, Deus está sempre advertindo o povo sobre os seus erros. E aí existe um grande problema, é quando as pessoas, o povo, já estão tão acostumados com o pecado, se afastaram de Deus ao ponto de não perceberem mais seus erros e, por fim, acabam não mais sentindo o Espírito Santo na vida delas, a apontar-lhes os erros, a mostrar que estão indo por um caminho errado. E no livro de Joel, que é o capítulo que eu escolhi para nós meditarmos, lá fala sobre o dia iminente do Senhor, sobre um julgamento que vai ocorrer para aqueles que não estiverem preparados. Este é um capítulo interessante porque ele faz um chamado ao arrependimento. E ele narra, Joel narra aqui sobre uma devastação causada por gafanhotos, e ele fala desse enxame que destruiu toda a plantação, tudo o que havia sido plantado, destruiu não somente a colheita, mas destruiu também a política, afetou a vida social e até mesmo a vida religiosa. O que nós temos aqui, essa advertência, como sempre ocorreu em várias situações na Bíblia, é sobre um povo adormecido. E nós temos isso no verso 5, que diz assim: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Nós temos aqui um povo acomodado, festejando, um povo despreocupado em ter uma comunhão com Deus, em viver uma vida reta, e estavam mesmo diante do que estavam enfrentando ali, devido à praga de gafanhotos, né, eles estavam mesmo sem nenhuma sensibilidade espiritual. Nós temos aqui no verso 13 e no verso 14 um chamado ao arrependimento e à oração. E diz o seguinte: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. O que nós temos aqui é um chamado direto, a começar pelos líderes do povo, pelos sacerdotes, pelos líderes espirituais. E podemos dizer que este texto de Joel também se aplica aos nossos dias. É um chamado aos líderes espirituais da nossa igreja, e para que busquem cada vez mais o arrependimento, busquem um pano de saco e lamentem, né, reconheçam os erros. Da mesma forma, o pedido se estende
aos líderes da igreja local, se estende a toda a congregação. Deus convida a todos nós, todos, independente da nossa posição, que nos arrependemos, que nós reconheçamos nossos erros e busquemos Ele em oração. Ele diz claramente aqui: todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ele pede que nós clamemos a Ele. Deus pode usar circunstâncias difíceis para salvar. O pecado, ele traz destruição. Nós temos aqui no verso 19, aqui, mais um clamor, e diz o seguinte: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. A ti, ó Senhor, clamo. Todos nós precisamos clamar ao Senhor. Todos nós precisamos nos entregar cada vez mais à oração. Todos nós precisamos buscar, refletir se existe algo errado na nossa vida, se existe algo que possa estar desagradando a Deus, porque Ele é um Deus santo e deseja salvar a todos. Em Joel 2:12 diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ele diz claramente: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Deus quer que a gente entregue o nosso coração para Ele, que nós rasguemos o nosso coração para Ele. Não adianta nós rasgarmos nossas vestes, porque isso era um costume que o povo fazia naquele tempo. O rasgar as vestes era uma atitude de clamor, de arrependimento, de mostrar uma situação de desespero, de busca a Deus. Da mesma forma como foi falado aqui anteriormente sobre cingir com panos de saco. Era uma atitude de humildade, de reconhecer o erro publicamente. É uma demonstração pública diante das pessoas sobre o reconhecimento dos erros. E também nós temos várias outras situações em que Deus não quer, como é o caso dos sacrifícios que eram feitos. Não adiantava nada fazer os sacrifícios se o coração não estava convertido ao Senhor. Por isso ele diz aqui: convertei-vos a mim, rasgai o vosso coração. E é o que Ele deseja de cada um de nós, que nós rasguemos o nosso coração para Ele. Ainda no livro de Joel, no verso 23, diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. E esta chuva nós reconhecemos como sendo o Espírito Santo. E o que Ele deseja o que Ele deseja de nós é isto, que nós busquemos a chuva do Seu Espírito, a chuva que vem nos mostrar, vem nos animar a proclamar a Sua mensagem, vem nos animar a estudar mais a Sua palavra, a nos consagrarmos cada vez mais. E nós devemos examinar a nossa vida a cada dia, pedir que Deus nos dê sabedoria, nos ajude a humildemente reconhecer nossos erros. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração e de arrependimento. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E também 2 Pedro 3,9 nos diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus pode usar circunstâncias difíceis para salvar o seu povo, para nos salvar.
Nós podemos estar passando por alguma dificuldade, por alguma dor, por alguma luta, e podemos clamar e muitas vezes parecer que Deus não está nos ouvindo, mas Ele está. Ele sempre ouve. Ele ouve quando um coração é rasgado diante dEle, quando confessamos, quando reconhecemos e quando nós também percebemos que somos dependentes dele e falamos isso para Ele. Ele certamente quer salvar cada um de nós e quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos provar. Nós vimos nessa experiência aqui de Joel que o dia do Senhor vem, que vem e Ele vem para julgar. Por isso nós temos que estar todos preparados. E que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para o buscarmos cada vez mais em arrependimento, em oração, e que todos juntos, como igreja, nós possamos sempre nos ajudar uns aos outros. E para terminar, gostaria que todos juntos nós cantássemos o hino número 364, Que Tempo Já Faz. E para terminar, vamos fazer uma oração e quero antes convidá-los para que estejam conosco a cada programa. Nós teremos todas as quarta-feiras mais uma reunião como esta, um estudo unidos pela palavra. Oremos. Querido Deus, nosso bom Pai, queremos, Senhor, agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nos orienta, que nos guia, que nos conduz. É a Tua palavra, Senhor, que fala a nós. E nós sabemos, Senhor, que da nossa parte é reconhecer que Tu és um grande Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. E reconhecer também nossos erros diante de Ti e confessá-los. E também, ó Pai, nos entregar nessa comunhão contigo através da oração. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas lutas. Tu conheces as dores de cada um de nós. Tu conheces as dificuldades. Tu conheces, Senhor Deus, todos os desafios, provações que enfrentamos aqui, ó Pai. Peço que nos ajude. Peço que abençoe a nossa família, abençoe nossos amigos, familiares todos, Senhor. Peço que nos ajude a sermos luz neste mundo também. E que possamos cada vez mais estarmos prontos para o grande dia do Senhor, o dia iminente do nosso Senhor. Que neste dia estejamos prontos
que nós não soframos as consequências do pecado, Senhor Deus, mas sim que nós possamos receber a esperança, Senhor, possamos receber aquilo que nós tanto esperamos, Senhor Deus, que é a vida eterna. Porque uma vez nós confiamos e entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus. Esse é o meu pedido e minha oração, no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.